Estamos de volta e minha conversa é com o senador Aécio Neves, ele que é do PSDB, é líder do partido, é líder da oposição, presidente do partido, e a gente volta aqui para a segunda parte da entrevista, direto ao ponto. Falamos aí bastante de Petrolão, falamos de corrupção, falamos da oposição, e agora, passada a eleição, senador, já começa aquela conversa de governador com o governo federal, vamos retomar as relações republicanas com o governo, e o governo federal às vezes faz os governadores aí de gato e sapato, né? Será que não está no momento aí dos governadores da oposição se posicionarem também com a oposição? Não é bem assim? Olha, Joyce, eu compreendo as dificuldades porque vários governadores passam. Na verdade, ao longo desse período de governo do PT, o que nós assistimos foi o Brasil se transformando quase que num estado unitário, onde o governo federal tudo tem, tudo pode, gerando uma dependência muito grande dos municípios e dos estados. Todas as matérias discutidas e apresentadas pelo governo foram na direção da concentração de receitas, né? É claro que os nossos companheiros governadores serão sempre oposição, mas eu admito até que tem uma relação administrativa com o governo federal. Nós somos uma república federativa e isso vai ter que continuar ocorrendo. Mas o nosso papel, principalmente no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores e nos movimentos junto à sociedade, é de fazermos uma oposição muito firme a tudo isso que está aí. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é a herança maldita desse governo sendo assumida por esse próprio governo. Essa é a grande realidade. Eu pretendo, Joyce, trabalhar como presidente do partido na qualificação cada vez maior da nossa oposição. Nós vamos, logo após o início dos trabalhos legislativos, constituir, através do Instituto Teotono Vilela, um grupo de trabalho, um grupo que eu tenho chamado de acompanhamento permanente das ações do governo, cobrando as contradições entre o discurso e aquilo que tem sido feito, analisando as ações em cada uma das áreas, posicionando, por exemplo, contra aumento de carga tributária já ensaiada por esse governo, seja com a CID, seja com o retorno da CPMF, contra a supressão de determinados direitos trabalhistas. Então, o governo do PT pode esperar, porque vai enfrentar uma oposição, que jamais será uma oposição ao Brasil, mas será uma oposição clara ao desgoverno que eles implantaram no Brasil ao longo de todos esses últimos anos. Uma oposição firme, corajosa e, repito o que disse inicialmente, pela primeira vez, conectada com o sentimento amplo da sociedade brasileira, que para mim é crescente. Eu acho que esse sentimento de indignação, de cansaço em relação a tudo que está aí, ele não diminuiu depois da eleição, ele aumenta. Agora, senador, olho no olho. O senhor, quando governador, não acha que tratou bem demais o Lula, não? Olhando para a história e por que aconteceu nessa eleição? Olha, talvez isso explique aquilo que eu acabei de dizer. Os governos precisam ter relações administrativas. É natural que tenham. Obviamente, você tem que ter suas posições políticas também. Mas o embate, Joyce, o embate do dia a dia, a cobrança de resultados, a denúncia das contradições, isso é feito congressualmente, isso é feito pela ação legislativa nos vários níveis em que ela se dá. Eu acho que sempre foi assim. Agora, repito, a nossa bancada vem fortalecida na Câmara, vem muito fortalecida no Senado e pronta para esse embate. Eu acho que nós teremos, pelos próximos anos, talvez uma experiência nova de uma oposição vigorosa em favor do Brasil e contra os desatinos que continuam a orientar a ação do governo. Já visto agora essas últimas propostas apresentadas ao Congresso Nacional em relação à LDO principalmente. Bom, o PT não larga do seu pé, senador. Isso não é novidade para ninguém. Na semana passada, o quase ex-ministro Gilberto Carvalho voltou a chamá-lo de playboyzinho. Tinha medo que aquele playboyzinho ganhasse a eleição naquele tom pejorativo. O senhor deu uma resposta à altura. Quer dizer, o que o senhor tem a dizer com esse tipo de tratamento? É uma coisa... Olha, em primeiro lugar, Jorge, eu tenho que dizer que ele tem muitas razões, ou teria muitas razões para ter medo realmente da nossa vitória. Porque nós vamos botar ordem no Brasil, acabar com essa corrupção deslavada, acabar com as boquinhas do PT, inclusive a dele própria, né? Isso mostra, na verdade, a pouca qualificação do governo. A forma de um ministro de Estado se referir ao presidente de um partido de oposição, um senador da República, certamente não é adequada. Mas poucas vezes nós vimos um ministério tão pouco qualificado como esse.
além de enorme, enfim, sem qualquer justificativa. Eu duvido que a presidente se lembre do nome dos 39 ministros. Eu acho certamente não se lembrará. Mas agora, exatamente, esse gigantismo do Estado serve a quê? A manutenção da sua base de apoio. Mais uma vez, porque numa eleição, sobretudo numa eleição difícil como essa que a presidente viveu, esperava-se, acho até que setores ligados a ela, de que ela viesse com uma nova linguagem, com uma nova postura. Não é o nosso caso, mas que não acreditamos muito na sinceridade de algumas das suas posições. Mas eu acho que até segmentos que a apoiaram acreditavam que ela ia começar de forma diferente, com um governo mais qualificado. Nada. O que nós estamos assistindo é o mesmo toma lá da cá, é a mesma distribuição de espaços em troca de votos, e com essa sinalização vergonhosa que nós assistimos agora, num decreto oficial, pela primeira vez, acho que na história do Brasil, a presidente da República determina o quanto vale o voto da sua base no Congresso Nacional. E o mais surpreendente, não há reação. Não há reação dessa própria base. Aceita votar nessas condições. Isso é triste, isso não enobrece o Congresso Nacional, e nós da oposição, mesmo de forma minoritária na Câmara e no Senado, vamos estar reagindo a esse nível extremamente baixo das relações que o Executivo impõe ao Congresso Nacional, e esperamos que não imponha no futuro. Mas aí vem uma reedição desse toma lá da cá num outro projeto, que é o do orçamento impositivo, né? A gente sabe o quanto o governo usa as emendas parlamentares, o contingenciamento, justamente para pressionar o Congresso. Ó, eu seguro o dinheirinho aqui, só vou te dar se você fizer o que eu quero. Claro que o sonho dos parlamentares é que o projeto do orçamento impositivo vire, de fato, uma emenda à Constituição e acabou. Mas lá no meio tem aquele remendo da saúde, né? Olha, 15% da renda líquida, presta atenção na palavra líquida, para a saúde em 5 anos. Havia o outro projeto, 10% do que a União arrecada bruto, né? Noves fora, vai ter uma queda no dinheiro para a saúde. 35, 36 bi em 5 anos. Isso é o discurso perfeito para dizer, olha, tá no orçamento impositivo, não posso fazer nada porque é uma proposta de emenda à Constituição, então tem que voltar a CPMF. Como é que se desata um nó desse? Porque é entre a cruz e a espada, né? É um nó realmente. Eu sempre fui um pouco cauteloso em relação à questão do orçamento impositivo, Joyce, né? Eu acho que é legítimo que se o governo, na verdade, tivesse uma relação republicana com o Congresso Nacional, atendendo de forma minimamente isonômica o parlamento, em indicações direcionadas para prioridades estabelecidas pelo governo, talvez não houvesse a necessidade sequer do orçamento impositivo. Mas a nossa posição tem sido essa, de não permitir que haja diminuição dos recursos da saúde. Golpe, né, senador? É um golpe. Tanto que nós apoiamos na campanha de forma muito clara, explícita, o projeto de Saúde Mais 10, que aumentava anualmente os recursos para a saúde pública. Esse é um outro embate duro que nós vamos ter, mas concordo com você. O governo utiliza isso de forma absolutamente desonesta. Agora vamos falar aqui da história recente. O que aconteceu em Minas, senador? Fala para mim. A gente tem 2016, logo depois do resultado da eleição, eu me lembro que eu fiz uma coluna aqui, um vídeo, que tinha o seguinte título: o novo desafio de Aécio Neves permanece em Minas em 2016. Quer ganhar as prefeituras, né? Claro, Quer ter essa parceria com os prefeitos, quer chegar nos municípios, quer conseguir essa ramificação toda. O que aconteceu lá? O senhor estava muito confiante? Foi isso? Olha, depois da obra feita, né, os engenheiros todos aparecem, né? Realmente nós tínhamos expectativa de ter um resultado melhor do que nós tivemos. O fato do nosso candidato a governador não ter ido para o segundo turno e, obviamente, o PT ter vencido as eleições no primeiro turno gerou uma certa passividade em aliados nossos, sobretudo nos pequenos municípios do estado. Minas, como você sabe, tem 853 municípios. É o segundo estado em número de Bolsas Famílias, dentre todos os estados brasileiros. Obviamente, isso também teve um impacto, mas talvez houve um diagnóstico equivocado nosso, que achávamos que o simples fato da nossa campanha estar avançando em outras regiões do Brasil, de alguma forma, levaria também os resultados em Minas Gerais. Você esperava um efeito como foi Aécio com Anastasia? Esse mesmo efeito?
Mas é do jogo político. Nós temos que receber isso com muita humildade, né? Eu fui governador por 2 mandatos, né? Saí com uma aprovação, né, estratosférica. Eu tenho noção clara dos avanços que nós introduzimos em Minas Gerais. Temos hoje a melhor educação fundamental do Brasil, temos a melhor saúde da região Sudeste. Elegemos, quando eu era governador, né, o nosso sucessor também em primeiro turno, e perdemos essa eleição. Nós temos que aproveitar essa derrota. A derrota, às vezes, ela é mais pedagógica até do que a vitória, para tentarmos compreender o que ocorreu. E essa semana tivemos várias reuniões em Minas Gerais com a nossa base de apoio, que continua em Minas também muito vigorosa na oposição. Vamos agora fazer uma oposição que eu acredito daqui a alguns meses já vai permitir que o mineiro faça uma reflexão em relação ao que foi o nosso governo e o que eventualmente será um governo do PT. Mas hoje o senhor lançaria a Pimenta da Veiga? Olha, eu tenho muito respeito pelo Pimenta, é um nome extremamente qualificado, enfim, lutou como pôde usar. Eu não vou transferir essa responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade pela derrota em Minas é minha. Lutei como pude e vamos buscar uma renovação maior do partido para enfrentar as eleições municipais, em especial na capital. E aí que eu queria chegar, né? O senhor disse, bom, a gente aprende na derrota. Ninguém aprende a levantar se não cair, né? É desde criança, não é assim? Como é que vai fazer, então, para chegando em 2016? Quer dizer, o senhor já está conversando com esses prefeitos? Conhece pessoalmente a maioria? Que trabalho o senhor está fazendo? Olha, eu acho que em 2016 nós vamos ter com muita clareza a radiografia daquilo que muitos já chamam de um grande estelionato eleitoral, né? E eu acho que isso fortalecerá o nosso discurso, tanto no plano nacional quanto em Minas Gerais, porque não havia até aqui um parâmetro de comparação entre as nossas administrações e as do PT. Houve sim um processo grave de desconstrução, de terrorismo nas regiões mais pobres do Estado em relação aos benefícios, a utilização criminosa de empresas como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não distribuía o nosso material, distribuía o material dos nossos adversários, mas nós vamos estar preparados, acredito eu, para vencer nas principais cidades do Estado. Em Belo Horizonte eu tive uma belíssima vitória. Em Belo Horizonte nós tivemos quase o dobro, e na região metropolitana também, dos votos da nossa adversária. Mas eu digo mais uma vez, Joyce, eu recebo com muita humildade esse resultado e vamos encontrar forças para reagir e resgatar não apenas a imagem, mas a história do que nós fizemos em Minas Gerais. Minas se transformou em benchmark, em referência de administração pública moderna, não apenas para o Brasil, para fora do Brasil. Até hoje o Banco Mundial retrata o nosso modelo de Estado para resultados, onde há avaliação de desempenho de todos os servidores públicos que são remunerados a partir das metas alcançadas. O Banco Mundial considera esse modelo a ser seguido por outros estados subnacionais, que eles chamam, né, estados em outros países. Então nós vamos resgatar agora essa nossa história com a comparação com o governo que aí está. E essas costuras com os prefeitos começarão a ser feitas? Já estão sendo feitas. Essa última semana nós tivemos uma ampla reunião com os eventuais candidatos, com a nossa base de apoio. Nós temos que unificar as oposições, não apenas em Minas Gerais. Eu tenho tido conversas, por exemplo, com a liderança do PSB, do Solidariedade, de partidos que estiveram ao nosso lado, como democratas, é claro, para, em especial, nas grandes cidades, nós temos candidaturas comuns. Esse é um esforço que nós vamos fazer desde já, porque 2016 certamente sinalizará de forma muito clara para o que virá em seguida. O senhor recebeu uma visita do governador eleito, Pimentel. Foi no Rio de Janeiro. Conta para mim, que eu fiquei curiosa, senador. Que visita foi essa? Que conversa foi essa? Olha, eu sempre tive uma relação pessoal, até porque com o Fernando Pimentel, até porque fomos administradores juntos. Ele prefeito, eu governador do Estado, e chegamos a ensaiar até o lançamento de uma candidatura comum que adotou o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Mas, na verdade, foi uma visita de cortesia, não entramos em detalhes em relação à administração. Alertei a ele em relação a algumas demandas de Minas, do ponto de vista da área de energia, principalmente. Há uma demanda com a União que precisa ser enfrentada pelo governador do Estado, sob o risco de a nossa grande empresa de energia se fragilizar. Falei de uma agenda mineira que ele, talvez até com a proximidade com a presidente da República, possa estimular que avance, que não avançou até aqui, que é do royalties da mineração. Minas é um estado hoje muito dependente da mineração e os royalties recebidos pelo estado são ínfimos, são praticamente irrisórios, mas foi uma conversa civilizada, de uma boa convivência, mas sem esquecermos, tanto ele quanto eu, que somos adversários políticos. O senhor faz diferença entre
entre o voto anti-PT e o voto aecista, dá para a gente diferenciar esse eleitor ou não? Olha, eu acho que nessa última eleição, obviamente, eu acabei tendo uma parcela expressiva dos votos dos que rejeitavam o PT. Mas nós conseguimos, eu acho, já a partir de um determinado momento, transformar a nossa candidatura num movimento não apenas do contra, mas um movimento em favor da ética, em favor de um Estado moderno e eficiente, em favor de uma nova relação com o mundo que nos livrasse desse alinhamento ideológico anacrônico, né, atrasado que esse governo nos levou. Eu acho que de uma negação, de um sentimento de negação a tudo que estava aí, nós conseguimos caminhar para transformar aqueles que optaram pela nossa candidatura também, né, nos que estavam optando por algo positivo, por o início de um novo ciclo virtuoso de retomada do crescimento, com a política fiscal transparente, corajosa para fazer aquilo que precisava ser feito. A Marina costumava dizer na campanha, Joyce, né, que você, às vezes, vence perdendo, que acredito ter sido o caso da presidente, e perde vencendo. Obviamente, claro que nós queríamos ter ganho a eleição, acho que nós estaríamos dando ao Brasil uma possibilidade de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, de melhoria da qualidade da educação, dos serviços públicos, mas eu percebo por onde eu ando hoje que do ponto de vista político nós não perdemos, exatamente porque nós conseguimos despertar essa parcela da população brasileira que acompanha com muita intensidade o que vem acontecendo hoje nas disputas políticas. Isso não ocorria antes dessa eleição. Joaquim Levy, para a Fazenda, foi uma boa escolha? Um homem de bem, um homem sério, só que eu não sei que condições ele terá nesse governo, né, que pregou durante todo o processo eleitoral o oposto daquilo que foi sempre a cartilha, não apenas do Joaquim, mas de outros economistas sérios. Então, nós temos que estar muito atentos, porque, do nosso ponto de vista, o nosso ajuste que seria necessário, e a meu ver muito menos oneroso, até porque há um componente que nós introduziríamos na administração federal e que esse governo não consegue ter, que é o da credibilidade. Não tenho dúvida que a nossa eleição permitiria já uma redução da taxa de juros de longo prazo, que não ocorre nesse governo, mas nós não faríamos o ajuste pela linha do aumento de carga tributária e tampouco da supressão de direitos trabalhistas que começa a ser discutidos por esse governo. Bom, o senhor foi o único candidato que anunciou quem seria o seu ministro da Fazenda caso fosse eleito. Armínio Fraga, com quem eu conversei, inclusive, à época aí da eleição. Armínio Fraga é uma sumidade na área da economia, todo mundo sabe disso, entende do assunto, né? Estamos em época de escolha de novos ministros. Quem o senhor nomearia, por exemplo, para a política externa, né, como chanceler, para a saúde, para a educação e para o esporte? São esses quatro ministérios. Olha, eu acho que ajude a presidente a ter ideia, senador. Eu acho que eu acho que ela já nomeou um nome que, sem dúvida alguma, tinha proximidade conosco, que é o Joaquim Levy. Agora, eu não sou presidente da República, não cabe a mim nomear ministros, mas a qualidade dos quadros... Mas em que nomes o senhor pensou no eventual governo do senhor? A qualidade dos quadros próximos a nós muitas vezes mais ampla do que aqueles que ela tem à sua disposição, tanto que buscou para a área da economia quadros que pelo menos defendiam propostas próximas a que nós defendíamos. Eu vou apenas para não fugir totalmente da sua pergunta, dizer que uma das preocupações, e talvez aqui cometendo assim uma inconfidência, uma das preocupações que eu tinha grave era em relação à nossa política externa. O Brasil se alinhou a países que vêm demonstrando pouco respeito pela democracia, nós perdemos a capacidade de sermos uma liderança regional natural, que sempre fomos, e era preciso que nós dessemos uma sinalização clara para o mundo, para uma nova postura mais pragmática em relação à nossa política externa. Porque política externa, nos tempos modernos, é negócio, é pragmatismo, é permitir que as nossas empresas entrem nas cadeias globais de produção e permitir que setores da nossa economia possam avançar, gerando aqui mais renda, gerando aqui mais empregos.
e eu tinha uma ideia de dar uma sinalizada muito forte de uma nova postura na nossa política externa, com alguém que simbolizasse credibilidade, modernidade e tivesse uma dimensão de interlocução com outras nações com as quais interessaria, outros blocos como a União Europeia e outras nações que interessaria nós aumentarmos as nossas relações. Que nome? Que você acha, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique como ministro das Relações Exteriores? Era o nome. Genial, hein? Genial, maravilhoso. Bom, pelo menos eu fiquei sabendo. Esporte eu vou ficar na curiosidade, educação eu vou ficar na curiosidade, saúde eu vou ficar na curiosidade. O meu avô paterno, Joyce, chamava-se Tristão da Cunha, homem público muito honrado em Minas Gerais, do antigo Partido Republicano. Eu vou me privar de indicar nomes, até por uma razão que ele dizia muito. Ele falava que cada nomeação que você faz, você, no dia seguinte, já estabelece 9 inimigos, que são aqueles que foram preteridos, e um ingrato, que é o que vai ser nomeado, e lá na frente, por alguma razão também, vai achar que não estava à altura dele aquele carro. Claro que é uma brincadeira, mas já que não venci as eleições, eu não preciso contrariar tantas pessoas que não seriam aqui por mim nominadas. Senador, olhando aí a herança que nós temos, com esses anos todos aí do PT no poder, e o senhor avaliando as duas gestões do ex-presidente Lula e a gestão da presidente reeleita Dilma Rousseff, quem é pior, Dilma ou Lula? Eu acho que são a face de uma mesma moeda. Um é a continuidade do outro. Eu acho que, olha, se você me diz para eleger aqui uma consequência nefasta, uma agressão que esse Brasil sofreu nesse período do PT, eu poderia falar da economia, eu poderia falar da paralisia na melhoria dos nossos indicadores sociais, eu poderia citar aqui a péssima qualidade da saúde pública, poderia falar da omissão do governo federal na questão da segurança, com a criminalidade crescendo em todo o Brasil. Mas se eu tivesse que eleger uma terrível contribuição do período do PT ao Brasil, à cidadania, à formação das novas gerações, eu diria que foi no campo ético. Eles, de alguma forma, banalizaram a corrupção, os desvios, como se isso pudesse ser algo aceitável, algo normal. Então, desde os pequenos desvios até agora, esse enorme e impensável caso de corrupção envolvendo a Petrobras serão, ao meu ver, sempre as principais marcas desse período de governo do PT. O senhor se arrepende de alguma coisa durante a campanha? Acho que não. Essa campanha, Joyce, foi uma campanha muito diferente das outras, né? Foi uma montanha-russa. Que o senhor saiu com os músculos, né? Foi uma montanha-russa porque ela se desenhava num quadro inicial de uma polarização entre o PT e a nossa candidatura, com o Eduardo vindo como uma terceira via, correndo por fora. Vem o acidente... E vocês estavam acordados, né? Eduardo Campos também era minha fonte. Inclusive eu conversei com ele num dia em que vocês tinham... O senhor tinha ido até um jantar na casa dele. Se eu não me engano, o cardápio era arroz integral, alguns legumes e peixe ou frango grelhado, algo muito leve, assim. Vocês tinham uma proximidade e certamente estariam juntos, né? Eu acredito que sim, porque nós sabíamos que era importante que as duas candidaturas avançassem e nós reuníssemos forças lá adiante. Tanto poderia ser com a minha candidatura, eventualmente com a dele. Eu não teria dúvida de estaria que eu estaria ao lado dele, como eu acho também que ele estaria ao nosso lado. Vem a tragédia que abateu Eduardo, e para mim, do ponto de vista pessoal, foi o momento mais difícil da campanha. Né? Eu lembrava sempre da família, né, maravilhosa que o Eduardo tem, e efemeridade da vida, né? Nós todos, né, poderia ser comigo, né? Um de nós estávamos sujeitos a viver até esse destino trágico que ele teve. Vem a candidatura da Marina, que cresce de forma avassaladora. Muitos achavam que, né, eu já não estava sequer na disputa mais, a polarização se dava agora entre Marina e Dilma. Mas o senhor acreditou e aí o tempo todo, hein? Eu persisti. Eu acreditava, Joyce, que nós tínhamos um grande projeto para o Brasil, que não era meu. Há muito tempo não era meu. Ao longo de 2 anos, eu construí com as figuras mais qualificadas do Brasil, da saúde, da educação, sem filiação partidária, sem qualquer preocupação com alinhamento partidário, um projeto para o Brasil. E eu achava que com a minha experiência no Congresso Nacional, como líder, como presidente da Câmara, como senador, eu poderia fazer uma grande construção, um grande
pacto em favor do Brasil e das principais reformas. E por acreditar nisso, mesmo nos momentos mais difíceis, eu disse, olha, eu chego lá, eu vou disputar, eu vou dar trabalho para o grupo que está no poder. Uma campanha extremamente desigual, seja do ponto de vista dos recursos, seja do ponto de vista do discurso, porque na verdade foi a campanha da mentira, da infâmia e do terrorismo, nós chegamos muito próximos. Então eu não me sinto derrotado do ponto de vista político. E o mesmo vigor, a mesma determinação que eu levaria para o governo, a mesma coragem de fazer o que fosse necessário, eu certamente terei para fazer na oposição o meu papel. Para fechar, sem escorregar, senador, a chapa dos sonhos para 2018, Aécio Neves como cabeça de chapa e Geraldo Alckmin de vice? Olha, o PSDB tem o privilégio de ter um nome como Geraldo que tem todas as condições de ser o cabeça de chapa. E como outros nomes do partido. Nós não vamos antecipar as coisas. Eu sou lá de Minas Gerais, você sabe que a gente não bota o carro na frente dos bois, senão você não vai a lugar algum. E eu não tenho, já se acredite nisso, a necessidade de ser candidato novamente. O candidato do PSDB ou das forças da oposição terá que ser aquele que tem as melhores condições de vitória, aquele que esteja no momento das eleições mais sintonizado com esse sentimento de indignação que vai crescer. Não vai diminuir daqui até 2018, eu tenho plena convicção em relação a isso. Vamos fazer o que nós devemos fazer numa democracia, e isso foi dito por muitos, né? O Disraeli, que foi o grande primeiro-ministro na época da Rainha Vitória na Inglaterra, costumava dizer que não há governo eficiente, não há governo que apresente resultados sem que haja uma oposição extremamente vigorosa. Eu não sei se esse governo apresentará resultados positivos. Tenho minhas dúvidas, e são muitas, mas eu posso lhe garantir que a oposição será uma oposição vigilante, uma oposição firme e uma oposição que represente para valer esses mais de 51 milhões de votos que nós tivemos na eleição. Quem é e o que quer Aécio Neves? Um cidadão, um homem comum que acredita na política como instrumento de transformação na vida das pessoas, que tem, obviamente, os seus defeitos, mas que nunca deixou de acreditar no futuro. Eu hoje sou um homem muito bem resolvido, né, com 3 filhos, um casalzinho de gêmeos, né, que é a minha grande alegria. Eu sou um homem que, quando vou dormir, boto a cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo, porque eu cumpri o meu papel. Eu lutei por aquilo que eu acreditava e vou continuar lutando por um Brasil mais digno para os meus filhos e para os filhos e netos de milhões de brasileiros. Muito bem, Aécio Neves, ele que é senador, é presidente do PSDB, é o grande nome da oposição e que hoje foi sabatinado. Sabatinado, opa, ainda bem que não foi na eleição. Muito obrigada pela entrevista, senador, até a próxima, que seja muito breve e boa sorte lá no Senado, com uma oposição mais forte. E parabéns pela enorme contribuição que você tem dado aqui na TV Veja ao Brasil, à democracia e à boa informação. Muito obrigada. Você já sabe a programação aqui de TV Veja, tvdeveja.com não para. Você participa à vontade, comenta a entrevista nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter e a gente volta já já. Obrigada pela companhia, tchau.